A maioria das pessoas não entende como fazer e não consegue criar a realidade que deseja na sua vida. Viva uma vida com dignidade, normal, sem se preocupar com contas, podendo viajar com a sua família, ir ao supermercado sem se preocupar com o valor da compra que está fazendo. Veja a sua vida mudar, usando apenas três técnicas, três coisas que a maioria das pessoas não presta atenção, não conhece e por isso vivem o tempo todo infelizes, frustradas e sem acreditar que é possível crescer na vida. Faça mudanças na sua área financeira ou em outras áreas da vida como um criador da própria realidade, usando apenas essas três técnicas. E você vai perceber o porquê que a maioria falha constantemente ao aplicar a lei da atração. Mas eu quero apenas que você imagine. Imagine poder criar tudo o que você deseja na sua vida de forma duradoura. Poder ter um emprego melhor, um melhor salário ou até o seu negócio. Poder proporcionar uma vida melhor às pessoas que você ama. Ter uma saúde perfeita e sentir realmente a felicidade chegando na sua vida. Tudo isso parece bom demais, né, para ser verdade. Eu também já achei isso, mas é real, possível, e a neurociência comprova. Agora você deve estar se perguntando, então por que eu já tentei várias vezes e não consegui manifestar aquilo que eu desejo na minha vida? Bom, pelo menos você não está só. Isso não aconteceu só com você. Eu mesmo já falhei diversas vezes e até estudar muito, não conseguia entender o porquê. Mas nos próximos minutos eu vou te explicar o porquê e vai fazer muito sentido para você. Continue aqui comigo. Porque a partir de agora você entenderá o que é preciso e poderá criar tudo aquilo apenas vendo esse vídeo. Poderá criar tudo aquilo que quiser sempre que desejar. Você entenderá que é possível sim, mesmo em tempo de crise, ganhar muito mais dinheiro do que já imaginou. E esse é um dos detalhes importantes desse programa. Conseguir imaginar. Mas não é só isso. Você precisa se livrar dos padrões mentais que te aprisionam e te impedem de conseguir realizar esses sonhos. Bom, veja a diferença de um cérebro ansioso e com medo se comparado a um cérebro em estado normal, que é aquele que consegue de fato criar novas sinapses que criam a nossa realidade. É isso que a neurociência vem mostrando. E olha essa matéria. O cérebro já pode ser treinado para curar doenças. E estamos falando de doenças como Alzheimer e Parkinson, né? Normalmente, quando você quer algo que ainda não tem, a sua mente se comporta dessa forma, querendo algo que você não tem, que não existe, te colocando mais ainda na situação de não ter o que deseja. E ele sempre obedece aos comandos conscientes e inconscientes. Os comandos conscientes, que a gente também controla muito pouco, a gente ainda tem acesso, mas os inconscientes não. Para poder criar alguma realidade, você precisa se certificar de que não há crenças e pensamentos que estão impedindo a realização do que você deseja. Você precisa criar mentalmente uma nova versão de você e criar as novas sinapses que trarão a informação de muito dinheiro, por exemplo, né? Ou de uma vida realizada. Muitas pessoas por aí dão dicas e dicas de várias técnicas que são muito boas para co-criar uma nova realidade. Mas o que não explicam é o que acontece biologicamente no nosso cérebro, que acaba dificultando ou impedindo a realização daquilo que desejamos. Por isso que quem me conhece sabe que o meu trabalho é todo pautado na neurociência. E isso dificulta também eliminar o medo e a ansiedade por conta de questões que já vivemos no passado ou que foram vividas pelos nossos pais, por exemplo, e também nos afetam. Só que agora você vai ter condições de criar a sua realidade de uma maneira estruturada, com técnica e vai perceber a mudança acontecendo na sua vida. Porque normalmente, pelo menos eu, sempre ficava fazendo diversas técnicas ao mesmo tempo e tentando fazer dar certo.
Bom, eu sou Júlio Cavalcante, educador e palestrante há quase 20 anos e sempre tive um imenso prazer de trabalhar com desenvolvimento pessoal. E eu mesmo, diversas vezes, me perguntava o que eu fazia de diferente, que algumas vezes eu conseguia manifestar o que eu queria, principalmente na área financeira, com números exatos. Era impressionante. E outras vezes eu passava por situações bem difíceis. Eu não conseguia entender o porquê que isso acontecia. Há alguns anos eu vivia uma situação financeira, posso dizer que muito boa, tranquila. Eu tinha o que queria, quando eu queria, o que me dava vontade de comer eu podia comer, a qualquer momento, o presente que eu quisesse dar, aquilo que eu quisesse comprar. Passou um tempo, eu abri um negócio. Eu tinha, né, uma empresa antes, mas aí depois de um tempo eu abri um outro negócio e investi todo o dinheiro que eu tinha e o que eu não tinha também. E em 6 meses o negócio quebrou e me rendeu uma dívida de mais de R$ 200.000. Consegue imaginar? Aquilo me destruiu. Eu nunca tinha tido nome sujo. Eu fiquei sem rumo, não sabia o que fazer. Foi quando entrei numa depressão profunda sem entender o porquê aquilo havia acontecido comigo e pior ainda, sem entender o que eu ia fazer dali para frente para poder sair daquela situação, pois passei a viver de doação de amigos e familiares. Eu não tinha dinheiro para comprar um pacote de arroz. Consegue imaginar? Desde sempre estudei muito. Então eu passei a estudar mais e mais, eu precisava entender o que estava acontecendo. Até porque eu já tinha tido no passado momentos positivos onde eu tinha conseguido conquistar aquilo que eu havia mentalizado e havia criado mentalmente. Áreas como a neurociência e a física já mostravam há um tempo que era possível sim criar a própria realidade. Mas como fazer isso? Principalmente vivendo o que eu estava vivendo. A teoria sobre sentir os objetivos que já tinham sido alcançados, por exemplo, me fascinava, mas eu tinha muita dificuldade com a técnica da visualização. Era difícil conseguir manter a mesma vibração e aquele sentimento de gratidão, sendo que meu telefone não parava de tocar com pessoas me cobrando. E eu não tinha como renovar o seguro do meu carro, eu não tinha como fazer uma viagem, eu não tinha como fazer uma compra de mercado. Então, como que eu ia manter essa vibração da visualização? Depois eu percebi que não era somente comigo, mas com outras pessoas também, que após uma determinada idade era possível observar um determinado padrão em algumas áreas da vida. No meu caso, era financeira. E aí eu meditava e trabalhava para manifestar bastante dinheiro e dava certo. Cheguei a conseguir bons projetos para ganhar 20, 25, R$ 30.000 por mês. Ficava muito feliz no início. Mas de repente aparecia um sentimento estranho, um certo medo de voltar a viver a escassez. E aí, batata, pouco tempo depois, já estava precisando pedir dinheiro emprestado de novo. Pois mesmo ganhando bem, ganhando razoavelmente bem, eu tinha muitas dívidas. Então tudo que eu ganhava era para pagar dívidas que eu já tinha, por causa daquele negócio que eu abri. Então eu não conseguia poupar dinheiro nenhum. Eu ficava frustrado, chateado e com medo também. Isso acabava afetando até o meu desempenho no próprio trabalho que eu estava realizando no momento. Daí pensei, preciso entender o porquê isso está acontecendo comigo. Enquanto vejo e conheço pessoas que estão bem de vida e continuam bem, continuam com bons ganhos, pessoas que eu já trabalhei, inclusive, junto, né? Eu precisava entender. Foi quando eu percebi que eu estava projetando alguma coisa que não era minha. Crenças que eu não fazia ideia de quais eram, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista e acreditava muito de que tudo era possível. Mas elas se manifestavam e me colocavam em situação de medo, ansiedade, preocupação. Então, eu comecei a fazer o Ho'oponopono para liberar memórias e traumas. Isso foi mágico, foi incrível.
Se você não conhece, essa é uma prática milenar havaiana muito eficaz para a liberação de traumas e programas destrutivos que ficam guardados no nosso subconsciente e que a gente pode ter herdado também. Bom, voltando, de repente tudo começou a mudar na minha vida. Tudo se manifestava muito rapidamente. De repente estava com 4 projetos simultâneos e caindo dinheiro na minha conta e eu não estava nem lembrando que ia receber aquele valor. Eu simplesmente não acreditava no que estava acontecendo e pensei, o Ho'oponopono é a melhor ferramenta que existe. Então eu sempre meditava e praticava o Ho'oponopono, acreditando que deixando tudo livre, deixando minha mente limpa, as bênçãos do universo viriam sem parar. Comecei a repetir freneticamente o Ho'oponopono. Conheci inclusive as repetições de 108 vezes, e aí eu repetia, 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 daí tudo voltou novamente. A escassez voltou. Que frustração, eu não entendia. Por que isso estava acontecendo de novo? Bom, passei a me perguntar, o que eu estou fazendo de errado agora? E aí eu pensei, ou eu não estou trabalhando nenhum programa de criação, de cocriação na minha vida, ou eu estava fazendo o Ho'oponopono de forma errada. E adivinha, eram as duas coisas. Eu já havia estudado muito o Ho'oponopono e trabalhava com reprogramação mental. Desde quando, inclusive, trabalhava dentro das empresas, com reprogramação na área de vendas, era muito bacana. O poder do subconsciente na nossa vida é enorme, né? O subconsciente comanda 95% de tudo que fazemos, de tudo que vivemos. Mas aí eu percebi uma falha nesse processo. Começamos a valorizar tanto o que estava no nosso subconsciente que, se eu não usasse a mente consciente para o Ho'oponopono também, o meu subconsciente seria limpo de situações e traumas aleatórios e não exatamente daquilo que eu precisava que mudasse. Então passei a testar o que eu chamo de Ho'oponopono consciente e deu certo, muito certo. Comecei a pesquisar mais e mais, voltei às origens dos meus estudos sobre essa prática milenar havaiana e percebi que realmente o Ho'oponopono original é o Ho'oponopono consciente e não aquilo que estavam ensinando por aí. Como eu sei que deu certo? Bom, primeiro que eu tive diversas catarses. Muitas situações que eu desconhecia sobre a minha infância, minha mãe, meu pai, meus avós vieram à tona, então comecei a liberar memórias de tudo. Parecia que minha mente estava fazendo uma viagem dentro de um ciclone. Vivi emoções que nunca tinha vivido. Passei a ter sonhos lúcidos que nunca tinha tido. Comecei a receber insights e ideias que eu mesmo desacreditava. Eu estava num projeto um pouco empacado e não tinha energia, não tinha criatividade. Comecei a sofrer uma enxurrada de ideias que eu tinha que anotar diversas vezes ao dia, que fosse no celular uma gravação de voz, pois não dava conta de tantas informações que começaram a brotar na minha mente. Eu fiquei maravilhado com tudo isso. Como eu já estudava neurociência, um dia me dei conta do que estava acontecendo na minha mente. E lembrei das sinapses que transportavam todas as informações. Então estruturei o programa da criação e limpeza que deu origem à chave dourada da criação e o Ho'oponopono consciente. Mas eu não queria que ficasse só comigo. Acabei passando o programa para diversos alunos que eu já tinha, que muito rapidamente começaram a ter ótimos resultados. Também, e nossa, não tinha preço isso. Eu amo ensinar. Daí um deles me procurou um dia e me perguntou: Júlio, quanto tempo você estudou para conseguir fazer esse programa tão bom? Quanto você investiu em livros, cursos, para aprender tudo o que você sabe? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E respondi: bom, não sei, não pensei nisso, mas foram anos e anos de estudo e devo ter investido, sei lá, mais de R$ 4.000 em livros e cursos. Por quê? E aí ele me respondeu: você pode vender esse programa e ganhar muito dinheiro, você pode ficar milionário. Bom, na hora eu não gostei muito daquele tom, pois quem me conhece sabe o prazer que eu tenho em ensinar já há quase 20 anos.
em ajudar as pessoas a se tornarem uma versão melhor de si mesmas. Esse, para mim, era o meu propósito divino de vida. E no passado eu já tinha me associado com pessoas gananciosas, então eu estou calejado, né? Mas pensei, posso sim divulgar o programa e cobrar um valor baixo, sei lá, divulgar para que mais pessoas tenham esse benefício. Até porque o programa funciona e seria egoísmo da minha parte não dividir. Vejo tantas pessoas vivendo uma vida que não gostam, apertados para pagar suas contas, sofrem com seus relacionamentos familiares, seus casamentos e mal sabem o poder que possuem para mudar tudo isso. E tem um monte de profissionais por aí cobrando caro e talvez, por não saberem, né, acabam não revelando essa verdade aos seus alunos, que mesmo aplicando tal e tal técnica, tem algumas chavinhas que precisam virar na nossa cabeça para conseguirmos criar algo na nossa vida de fato. É o momento em que a espiritualidade encontra a ciência e aí está o grande segredo. Ainda terei quem me conhece sabe, ainda terei um grande instituto da mente. Tenho tudo muito bem desenhado já, não adianta. É meu propósito de vida dar informação e condições para as pessoas saírem do estado medíocre, que eu chamo de medíocre, mas mediano, que elas estão vivendo, infelizes. Claro que se você é feliz com o seu relacionamento, sua situação financeira, sua vida em geral, tá ótimo, tá tudo bem, é isso mesmo, você está vibrando muito bem. Mas, se você quiser, eu posso te ajudar a ser o co-criador, a co-criadora da sua realidade. Te ajudar a mudar aquilo que lhe incomoda e lhe impede de ser feliz, a mudar o que está lhe causando sofrimento, ansiedade, medo, desânimo e até mesmo desesperança. Te ajudar a conseguir mudar mesmo, de fato, a sua realidade financeira, né, na sua vida através desse programa e a te ajudar a descobrir a sua capacidade criadora da realidade da sua vida, de maneira duradoura. Então, aqui tem alguns alunos que eu ajudei, você pode ver que são pessoas que estão falando da sua transformação de vida, e dá para ver alguns alunos que passaram a ter a sensação de liberdade, que sentiram as situações da sua vida desenrolarem. Isso é incrível, fico maravilhado. Então, se você quiser viver o mesmo que essas pessoas estão vivendo e passar a criar uma nova realidade financeira na sua vida, conte comigo, tá? Continue aqui. Como eu prometi, eu vou explicar o método da chave dourada e o Ho'oponopono consciente. Esse programa consiste em 3 técnicas cruciais. Tá? Então, como eu disse, já entendendo isso, a sua vida pode mudar. A primeira é usar o Ho'oponopono consciente para fazer a liberação dos traumas que nos adoecem desde sempre. O simples Ho'oponopono, sem entender como ele funciona, e de forma automática e mecânica, repetindo como um papagaio, não limpa a memória. Fazendo de forma consciente essa prática, as sinapses começam a mudar, realmente como acontece quando alguém medita por meses, por exemplo. A segunda é manter uma rotina e o foco na intenção. Manter o foco na intenção é uma coisa extremamente importante para que a sua vida mude, né? E a terceira é criar uma nova identidade, um padrão novo de existência. Se você não consegue se imaginar tendo uma nova vida, aquela vida que você deseja, você nunca vai conseguir criar. Então essas são as 3 chaves e que a neurociência já mostra ser possível. O programa da chave dourada está estruturado da seguinte forma, eu vou apresentar para você. Ensino como fazer, definir uma meta específica. Então será possível ter claramente a ideia de onde deseja chegar, o que realmente quer na sua vida, a criação da nova história e a criação da nova identidade. Então imagine conseguir ver e entender quem será o seu novo eu com o dinheiro que você precisa.
e ter a sua vida realizada? Alterar a consciência. O que é alterar a consciência? Conseguir conviver sem medo do futuro, sem ansiedade, ter novos hábitos e pensamentos que de fato irão fazer bem para a sua vida, para a vida que você deseja viver. Você vai assumir uma nova identidade, você começará a viver a sua nova vida, pois ela já está acontecendo, ela já existe. E essa é uma mudança mágica. Quando a gente começa a fazer isso, parece que muda toda a energia corporal, energia dos chakras, e a nossa mente muda instantaneamente. No programa da Chave Dourada, dá para monitorar a vibração emanada para a criação. Então você vai ver como será fácil manter a sua vibração lá em cima, exatamente no lugar onde é possível criar a realidade que você deseja. Classificar as áreas existenciais e pessoas para o processo de limpeza, porque você precisa entender como funciona o processo de limpeza e definir aquilo que você precisa limpar. Você vai conseguir identificar de forma simples quais são as limpezas que precisa realizar e entender por completo, de forma rápida e simples, porque não sei se você sabe, existem cursos de Ho'oponopono de horas e horas e horas. Não, mas aqui você entende de maneira simples como o Ho'oponopono original, o Ho'oponopono consciente funciona de verdade. E eu tenho aqui todo o conteúdo, a origem do Ho'oponopono, como era a prática dos antigos Kahunas Lapau, e do atual Ho'oponopono, o que significa o Ho'oponopono, da identidade própria, a influência dos antepassados na nossa vida atual, qual é a influência da criação de mãe e pai, mesmo que a gente tenha tido uma infância feliz, E aí você passa a entender tudo o que é necessário fazer para conseguir usar decretos, petições do Ho'oponopono e fazer essa limpeza, assumir essa nova identidade e criar de fato uma nova realidade na sua vida. Como eu lhe disse anteriormente, o tempo e o valor que eu investi para todo esse conhecimento foi alto. Eu poderia até cobrar R$ 697 e seria um preço até justo, tá? Mas como eu falei, este não é o meu propósito, ficar milionário com isso, eu quero propagar e é óbvio que eu preciso despender de tempo, criação de conteúdo, então por isso eu coloquei um valor simbólico para esse curso. Eu não estudei com o propósito de ficar milionário, mas sim para conseguir entender e aplicar na minha vida, e hoje eu sou extremamente grato por ter conseguido superar diversas dificuldades e finalmente equilibrar a minha vida e de vários alunos com quem compartilhei esse programa. Então o investimento para ter acesso a essa tríade de cura, vamos dizer assim, e realização é de R$ 189,70. Esse foi o valor que eu estudei no mercado e percebi que seria um valor bem barateado, até porque poderia ser parcelado e tudo mais. Só que estou fazendo nessa página e nesse lançamento do programa da Chave Dourada e do Ho'oponopono Consciente, este valor por apenas 12 parcelas de R$ 9,01. São 30 centavos por dia. Com esse valor, a gente não consegue comprar nenhum pirulito, Ou uma única parcela de R$ 89,70. E melhor ainda, via transferência bancária eu estou dando um desconto de mais 10%, até porque eu não preciso pagar o que se paga por processos de pagamento de cartão de crédito e por aí vai. E aí com os 10% de desconto, o valor fica somente de R$ 81. Pouco, 12 parcelas de R$ 9,01 no cartão, ou uma parcela única de R$ 89,70. Quantas coisas, custam muito mais que isso, e ainda por R$ 81 se for transferência via Itaú. Então, escolha uma das opções de pagamento abaixo. Se você está comigo até agora, significa que você tem interesse em mudar a sua vida de forma definitiva. Na hora do pagamento, só informa direitinho o e-mail, por favor, pois usaremos esse e-mail para dar o acesso ao conteúdo.
Só que tem um presente que eu quero lhe dar. Somente para as compras realizadas agora, nessa página, nesse lançamento, você vai receber ainda 4 presentes que lhe ajudarão a acelerar ainda mais o seu processo de realização. Como eu lhe disse, eu trabalho com reprogramação mental. Então eu vou liberar um áudio de limpezas de traumas, que é um áudio subliminar, um áudio para subliminar também para riqueza e reprogramação mental durante o sono, um áudio para o relacionamento perfeito, subliminar também reprogramação mental também durante o sono, e um áudio para ter a saúde perfeita, no mesmo formato, reprogramação mental durante o sono. Isso mesmo, além do conteúdo do programa que eu já tinha apresentado, você ainda vai ganhar os áudios poderosíssimos de reprogramação que já possuem as ondas necessárias, onda teta, para que o subconsciente assimile a informação, que vão lhe ajudar a transformar a sua vida e viver aquilo que você sempre mereceu e sonhou, né? Então, se me permite, vou lhe dar um conselho. Aproveite agora, pois tanto o valor como os bônus eu não vou manter na prateleira, até porque eu tenho outras ideias a partir desse momento. E só nesse período de lançamento é que eu vou deixar o bônus disponível e este valor disponível. E já que você chegou até aqui, isso significa que vai ter realmente como se livrar dos medos e das situações indesejadas que vem vivendo e ser o criador ou a criadora da sua realidade. Mas você tem 2 escolhas. Pode não fazer nada e continuar vivendo como está, e para mim, tudo bem. Cada ser humano vive a sua jornada e ninguém pode ser julgado por isso, né? Ou pode clicar no botão e começar o seu programa de mudança e realização agora mesmo. O pagamento ele é realizado pelo conhecidíssimo PagSeguro. E outro detalhe importante, sou eu quem corre o risco aqui. Porque se em até 7 dias você achar que esse programa não é para você, você não quer mudar a situação da sua vida, não consegue criar mudanças na sua vida, é só me enviar um e-mail que eu devolvo o seu dinheiro sem questionar. Uma garantia de 7 dias, na verdade, eu nem vou ter recebido este valor que você pagou. Se quiser aproveitar os bônus disponíveis e o valor reduzido, clique agora, pois como eu falei, esses benefícios estão disponíveis somente neste lançamento. Então é isso, te desejo uma excelente jornada de transformação e eu fico por aqui, Júlio Cavalcante. Até mais, desejo muita luz e muita realização na sua vida. Tchau, tchau.